de vetores, né? Então, esse assunto de vetores é utilizado em todas as áreas, né? Não somente na física, em todas as áreas de exatas, né? Que você trabalha ou tem contato, alguma grandeza, né? Digamos assim, que você está analisando e observando, digamos assim, tem que ser representado por vetores, né? Então, por isso que é importante, ainda mais nós na área de exatas, né, termos noção, né, de vetores. Eu acho que vocês, engenheiros, todos, né, todas as áreas, trabalham fundo, né, profundamente com vetores. Tem tudo vetores por trás. Por exemplo, momento fretor, vocês devem saber, né? É a noção de vetores, é força, essas coisas aí, né? Tudo é vetores, né? Energia que venha derivada depois, que é uma grandeza, né, escalar. Então vamos lá. Então, para estudar vetores, para que serve isso aí? Serve para descrever, né, grandezas físicas, né? Porém, essas grandezas físicas são divididas em duas maneiras, né? Para descrevê-las utilizamos duas maneiras: grandezas físicas escalares, né, que são aquelas grandezas física que é descrito por um número, né, que só precisamos, digamos assim, vamos nos habituar, né, do módulo, né, para expressar essa grandeza física, só precisamos, e da unidade, né, na qual este módulo ela representa. Por exemplo, eu tenho aqui a energia, né? Se eu chego e digo 10 joules, isso já é suficiente, né, para que entendamos, né, e alguém entenda que estamos se falando de uma grandeza física, expressando um valor da grandeza física, né, energia, né? Outros exemplos aí é a corrente, a massa, né? Quando você vai por exemplo, no açougue, você chega lá e pede para o açougueiro 2 quilos de carne, por exemplo, já fica entendido. Só isso, só em falar 2 quilos de carne e especificar o produto, o açougueiro já sabe a quantidade que você quer, né? Então, não precisa acrescentar mais nada. Então, quando somente o módulo e sua grandeza, né, e sua unidade é suficiente para descrever a grandeza física, então dizemos aí que estamos diante de uma grandeza física escalar, tá? E exemplos são esses aí. Por exemplo, o tempo, né? Energia, massa, tempo e por aí vai. Por outro lado, grandezas físicas. Grandezas físicas vetoriais são aquelas que precisam, além do módulo, precisa, em determinada situação, para que seja entendida, precisamos do módulo direção e sentido. Tá ok? E exemplo, como nós temos, é o que? A força, a velocidade, né? O deslocamento, né? Por exemplo, aqui, ó, como está aqui a força de 10 newton. Isso aqui não só expressar isso não é suficiente para a gente, né, especificar essa grandeza física vetorial, tá? Precisamos, eu apliquei uma força de 10 newton. Em que sentido? Em que direção? De cima para baixo? De lado da esquerda para a direita? Então, para descrever corretamente, tem que especificar a grandeza física vetorial pela sua orientação, tá? Temos que fazer isso. Exemplo aqui, ó, eu dou aqui esse exemplo aqui do vetor, né? Representa aqui pela uma seta, está aqui o seu módulo, né, a sua grandeza, seu módulo, e a seta aqui está indicando a sua orientação. Está aqui essa força de 10 newton orientada da esquerda para a direita e atuando o quê? Na horizontal, por exemplo, se for usar essa orientação aí dessa seta, tá? Então, quando precisamos do módulo, da direção e sentido, para expressar uma grandeza física, dizemos então que essa grandeza, que trata-se de uma grandeza física vetorial, tá ok?
E na física, onde que isso aparece? E é importante. Isso aparece, né? Essa grandeza física aparece, por exemplo, aqui no nosso curso, em em tudo, né? Força, quando for estudar velocidade, força, deslocamento, torque, né? Que é muito importante, momento linear, momento angular, são tudo grandezas, são todas grandezas vetoriais, tá ok? E, e assim vai. Mas na frente tem lá vocês vão estudar em Física 2, em Física 3, na vida profissional de vocês, né? Fluxo de coisas, essas coisas, e campo elétrico, campo magnético, força elétrica, né? Tudo são grandezas vetoriais, tudo bem? Momento angular, tudo isso parte de grandezas vetoriais. Então, aí está a importância, né, de se estudar tudo isso. E em mecânica, né, física 1, vamos estudar força, velocidade, deslocamento, momento linear, momento angular, torque, né? Tudo isso são grandezas vetoriais, né? E vamos estudar também grandezas escalares, né, derivadas ou não disso aí, que é a energia, massa, tempo, essa conjunção desses parâmetros físicos, como a gente já estudou na primeira aula, né? Dessas grandezas físicas, né? Escalares e vetoriais. Tudo bem? Então, continuando aqui. Então, vamos ver aqui no próximo slide, orientação de vetores, tá? Eu fiz aqui muito rápido, que essa aula aqui é só uma pequena introdução, não vamos aprofundar, que é bem vasto, né? O assunto de vetores e suas aplicações em todas as áreas é bem vasto isso aí. Então, a gente só está tendo alguma noção aqui, tá? Não vamos explorar poucas coisas aqui, tá? O mínimo ou o suficiente para o nosso curso. Tudo bem? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode parar e perguntar, tá? Chama aí, abre o microfone e faz a pergunta, tá? Não manda no chat não, porque eu não estou conseguindo, porque eu tive que ampliar, né? Então a tela do Meet está atrás da apresentação. E se você falar, eu consigo te ouvir e te dou atenção, tudo bem? Então, Professor, continuando aqui. Oi? com licença, quando você está explicando sobre grandeza escalar e grandeza vetorial, no caso a grandeza escalar, ela sempre vai ser positiva? Por isso que a gente fala em módulo? Depende da orientação, depende da orientação, mas as grandezas aí que a gente apresentou pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, uma energia, depende como você muda. Por exemplo, um potencial elétrico. Um exemplo é o potencial elétrico. Dependendo da orientação que você analisa, pode ser um potencial positivo e um negativo, né? Que é uma grandeza escalar, né? Um bom exemplo é esse aí, né? Tudo bem? Então, dependendo da grandeza, tá? Depende da grandeza que você está medindo e do procedimento, tá? Por exemplo, a massa da, do seu referencial, tá? Digamos assim, tá? Por exemplo, a massa vai ser uma grandeza sempre positiva. Não existe, né, uma grandeza física positiva. Não existe massa, até onde sabemos, no mundo macroscópico, até onde sabemos até agora, não existe massa negativa, né? Para você ver. Mas já quando você mede o potencial, né, a energia potencial, né, vai ir na tua tomada, dependendo da orientação que você coloca, o detector, né, o multímetro, não é isso? O voltímetro, você mede positivo ou negativo, né? Depende dos polos, né, que você coloca. Então, está positivo ou negativa. Tudo bem? Então, grandezas escalar vai depender do que você está medindo. Tudo bem? Da grandeza física que você está interessado em medindo, tá? Se é positivo ou negativo. Oi, diga. Tem uma aluna pedindo para Agora, entrar aí. oi, pode dizer. Ah, tá pedindo para entrar? É. Então, perfeito. Então, vocês me avisam. Obrigado, quem disse aí. Tudo bem? Quem perguntou, tudo bem? Então, depende da orientação do que você está medindo, tá? Para dizer se é positivo ou negativo, tá? Já já vamos chegar lá no módulo
expressar o módulo de uma grandeza, aí a gente vai esclarecer melhor, tá ok? Então aqui Tudo bem? Alô? Tudo bem? Respondi? Tudo sim. Então, Obrigado. continuando aqui. Então, orientação de vetores. Eu represento aqui na primeira situação o vetor A. Qual é a orientação dele? Ele está orientado de baixo para cima, né? E na vertical, né? O vetor B, da mesma maneira, está orientado de baixo para cima na vertical. O vetor C está orientado de cima para baixo, porém, né? Também na vertical, porém a sua orientação é de cima para baixo. Olha aqui, aí eu represento aqui, ó, assumindo que eles têm o mesmo valor, né? O mesmo módulo, digamos assim. Alguém pediu para entrar aí? Não, né? Não, tem pessoa falando só que tá sem áudio, professor. Oi? Tem pessoa que falou que não tá escutando. Não está ouvindo o áudio? Aí tem que ver lá Aí tem que ver lá as coisas dele, tá? Porque tem que ver lá, a maioria tá ouvindo. Sim, maioria. Sim, sim. Então você tem que ver o seu sisteminha aí, gente. Porque melhorar o áudio seu aí, eu acho que deve ser a sua transmissão aí para você que deve cortar, né? O internet deve estar um pouquinho falhando, né? Então vamos voltar aqui. Que o meu áudio aqui já está no máximo aqui. Tá ok? Então vamos lá. Alguém pediu para entrar? Alguém me avisa aí, tá? Quando alguém pedir para entrar, alguém me avisa. Então, voltando aqui. Então, pessoal, a orientação aqui, como eu já disse, então, usando essa notação aqui dos vetores, o vetor A é igual ao vetor B, porém, o vetor C tem o mesmo módulo, digamos assim, a mesma intensidade, porém está o quê? Menos, tem sentido oposto. Então, ele está, por isso que aparece o sinalzinho negativo aqui. Isso é importante em vetores, você saber expressar a sua direção e sua orientação, tá? Não somente o módulo. Por isso que o vetor C está aqui de cima para baixo, ele está negativo, apontado aqui, ele é igual a menos A, tá? A é igual a menos C, tá? Da mesma maneira, eu faço aqui a direção de vetores, tá aqui, eu uso aqui o vetor A, nessa notação aqui. O vetor A, eu coloco o vetor A aqui nessa primeira situação de cima para baixo, uso ele como negativo, que por convenção, né, adota-se quando você orienta um vetor de cima para baixo, assume-se que ele é orientado negativo, menos, né? E quando você é um vetor de baixo para cima, a sua orientação é positiva. Um vetor da esquerda para a direita, a sua orientado da esquerda para a direita, a sua orientação é positiva, e um vetor orientado da direita para a esquerda, sua orientação é negativa, tá? É o que eu represento aqui nessa cruz, né? Tendo aqui como uma referência, né? Tendo aqui como uma referência, tendo aqui como uma referência, já vou permitir. Pronto. Tendo aqui como uma referência, conseguiram aí, pessoal, que entrou agora? Tendo aqui como uma referência aqui, pessoal, eu coloquei os vetores. Orientado aqui, positivo, de baixo da esquerda para a direita, positivo, de baixo para cima, positivo, de cima para baixo, negativo, e da direita para a esquerda, negativo. Por exemplo, eu posso dizer para vocês a orientação do vetor, né, que é a aceleração da gravidade, que por convenção, como ela sempre atua de cima para baixo, né, trazendo os corpos para a superfície da Terra ou orientado para o centro da Terra, a aceleração, o vetor, a aceleração da gravidade é sempre
negativa, expresso negativa, tá? Então, por isso que, por convenção, né, de cima para baixo é negativo. Então, aqui estão as orientações dos respectivos vetores. Temos que ficar atento a essa anotação, tá? Então, continuando aqui. Vamos para o próximo slide, que sistema de coordenadas. Isso aqui é importante para a gente representar um vetor. Tem alguém querendo entrar, pessoal? Tem. Para a gente representar um vetor, né? Sistema de coordenadas. Eu já estou representando aqui na figurinha aqui, pessoal. Estou representando aqui na figurinha. Estou representando aqui na figura o sistema de coordenada cartesiana, x, y e z. Tá aqui o sistema aqui. E eu expresso aqui os vetores unitários, né, utilizado para descrever um vetor, que é o vetor unitário i. Veja que está o vetor unitário i, que sempre utiliza o i, né, essa notação i, para expressar a orientação de um vetor, da componente de um vetor em relação ao eixo x, tá? Do sistema de coordenadas. E sempre utiliza a letrinha j, né? J minúsculo, para representar a orientação do vetor, da componente do vetor em relação ao eixo y, tá ok? E sempre utiliza a letra K para representar a componente, né, a orientação do vetor, da componente do vetor em relação ao eixo z, tá ok? E este vetor unitário é aquele que em módulo é igual a 1 e não possui unidade. Mas na frente vamos fazer algumas coisas, vocês verão a utilidade e o uso desses vetores, tá? Em módulo eles são igual a 1, como eu represento aqui, ó, barrinha aqui. E o módulo de I é igual ao módulo de J é igual ao módulo de K, que é igual a 1, né? E é usado para, como eu já disse, para orientar vetores em relação às suas componentes, tá ok? Então nós vamos, não vou entrar em detalhes aqui, que nós vamos, daqui a pouco nós vamos utilizar, aí vai ficar bem mais claro o uso desses vetores aí, tá ok? Então vamos seguindo adiante, tá? IJK. E vocês já utilizam muito, já devem estar utilizando muito isso aí. Aqui, ó, módulo de um vetor. Vamos representar aqui o módulo de vetor. Como se expressa o módulo de um vetor? Como eu já expressei lá atrás, o módulo de um vetor A, eu coloco aqui um vetor A, o módulo dele entre essas barras, e você expressa ele, tira dessa maneira aqui. Você tira o módulo dele. E é sempre positivo. Alguém me perguntou, tá? Quando você tira o módulo de um vetor, ele é sempre positivo, tá? O módulo, tenha sempre isso em mente, tá? O módulo de um vetor, não importa, ele sempre vai dar um valor positivo. Não importa qual seja a orientação desse vetor. O módulo sempre será positivo, tá? Uma grandeza escalar, tá? Você transforma numa grandeza escalar e ele fica positivo, tá? Por exemplo aqui, eu uso um exemplo aqui de um vetor A igual a 12 metros e, ó, olha o que eu fiz aqui. Esse primeiro exemplo aqui está orientado, como eu já mostrei lá, na direção Y, ou seja, aqui fica subentendido que eu tenho aqui um vetor de 12 metros orientado na horizontal, né, da esquerda para a direita, né, em relação ao eixo X, que eu assumi aqui o eixo X na horizontal. Não coloquei aqui, mas isso aqui já fica subentendido se você fizer que está orientado em relação ao eixo X, tá? Da esquerda para a direita, tá? Na horizontal. O outro aqui, o mesmo vetor, porém, está orientado da direita para a esquerda, tem a mesma intensidade, por isso que também na horizontal, né, no eixo X, porém orientado
da direita para a esquerda. Por isso que ele aparece aqui com sinal, como já vimos, né, nas orientações, com sinal negativo. Tá? Então veja que é importante você ficar atento à orientação do vetores. Tem o mesmo módulo, está no mesmo eixo, né, orientado em I, né? Olha aqui a utilização, direção, né, do vetor, porém em sentidos opostos, né? Se opondo aí. Porém, em módulo, quando você tira o módulo, você tem o mesmo módulo aqui, como eu represento aqui, ó, no caso do primeiro exemplo, e aqui no caso do segundo exemplo. Tá? Em módulo você tem, como eu já disse, você tem sempre o vetor te apresenta a mesma, se eu me lembro, né, a mesma intensidade, né? Em módulo, a mesma intensidade aqui. Não importa se ele esteja orientado, a sua orientação. Se tiver o mesmo módulo, está orientado aqui em sentidos opostos, né? Opostamente, um se opondo ao outro, mas tem o mesmo módulo aqui. Tudo bem? Então, continuando aqui. Continuando, vamos para a próxima aqui, que é operações com vetores. Né? Vamos começar aqui com... Eu não fiz aqui a subtração, mas daria a mesma coisa. Exemplos simples aqui, que pode ter em situações mais complexas. Né? Então eu estou usando aqui a soma de vetores. A primeira operação com vetor que vamos fazer aqui é a soma de vetores. Olha aqui, eu assumi aqui que eu tenho um vetor resultante C que vai ser igual aqui à soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Ah, pessoal, acho que eu ainda não disse. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês vão encontrar aí nos livros essa notação do vetor em negrito com uma setinha em cima, tá? Essa é uma maneira de expressar vetores, tá? Porém, de se expressar vetores com uma setinha em cima. Mas em alguns livros, vocês vão encontrar aí, expressa, deixa eu ver se eu consigo, vocês vão encontrar expresso por aí nos livros, ou quando vocês escreverem à mão, por exemplo, um vetor, vocês vão escrever à mão, ou vão encontrar por aí a maneira de se expressar um vetor escrito, né? À mão ou a caneta, sei lá. Então é o que? É a letra que representa um vetor com uma setinha em cima, tá? Então, isso é a maneira de representar um vetor. Aqui no nosso texto, como é digitado, eu assumi, estou falando para vocês, não sei se eu já disse no início da aula, por isso que eu estou usando em negrito, tá? Vocês vão encontrar em alguns livros que eles vão chamar, olha, vamos utilizar a notação aqui, quando expressarmos uma letra em negrito, estamos falando de vetores, tá? Esta representação de um vetor. Quando ela não estiver dessa maneira aqui, está representando somente o módulo dele, quando não estiver em negrito, tá? Aqui na nossa aula, estamos assumindo aqui que está em negrito, está na notação vetorial, tudo bem? E na hora de escrever, porque no PowerPoint, no Word aqui, eu acho que não tem essa ferramenta de você já escrever a letra com a setinha em cima. Tá? Fica muito complicado já escrever a letra com isso. Então, isso que eu estou chamando. Vocês vão encontrar aí para os livros escrito em negrito, né? Por exemplo, o Sears em negrito e a setinha em cima. E alguns livros têm somente em negrito. Então, fica atento aí, tá? Mas o livro vai explicar, olha, eu estou usando tal notação, se aparecer dessa maneira, estamos tratando de vetores, tá? Então é isso. Então vamos aqui, seguindo. Aqui na nossa aula, tudo que estiver em negrito trata-se de vetores, tá bem? Então aqui, fazendo a soma de vetores. Eu tenho aqui um vetor C resultante. Veja aqui, quando eu somo, estão orientados aqui da esquerda, tanto o vetor A quanto o vetor B. Nesse primeiro exemplo aqui, está orientado da esquerda para a direita, né? E como resultante, quando eu faço a soma desses vetores, eu tenho que o quê? Que o vetor resultante C tem o comprimento, né? Que é a soma dos dois. É o que dá aqui, né? Em módulo dele, ou
a intensidade dele, né? Orientado na mesma direção, tá vendo aqui? Orientado aqui na mesma direção, né? No mesmo sentido de A e B, que estão da esquerda para a direita, tá? Agora aqui, no segundo caso, veja aqui, eu tenho o vetor A orientado da esquerda para a direita e o vetor B orientado da direita para a esquerda. Então, quando eu faço a soma, né? Quando eu faço a soma aqui para achar o vetor C resultante, o que eu tenho aqui é a oposição. É o vetor A, né? Lembra que o vetor A menos o vetor B. Ó, que está aqui, olha aqui, ó, é o módulo da diferença dos vetores, tá? Diferença deles aqui. Aí você tem como resultante aqui o vetor C, tá? Como o vetor A, pela notação aqui, é maior que o vetor B, então por isso que o vetor C apareceu aqui orientado, tendo a mesma orientação de A. Por quê? Porque quando você faz essa diferença de A menos B, vai ser um valor positivo, é o Cleio, né, que vai dar o vetor C orientado da esquerda para a direita aqui, tá? Então é na soma aqui de vetores. E tem muitas outras notações aí de vetores, essas coisas. Acho que vocês, né? Acho que esse ano vocês já estão fazendo, vocês da engenharia civil, vocês já estão fazendo mecânica, que é a disciplina de mecânica, já estão ou já fizeram? Que trabalha muito, né? Ainda não. Oi? Trabalha muito com vetores, né? Essas coisas aí. É muito mais do que isso que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Nós vemos vetores em geometria analítica. Isso, para vocês verem, né? Aqui eu só estou arranhando alguma coisa básica para a gente usar no nosso curso, tá? Então, quando lá a coisa, né, é bem complexa, né? É bem mais polida, né? Complicada, né? Mais aprofundada, digamos assim, né? Então aqui eu só estou passando alguma coisa, né, para a gente. Então, continuando aqui, pessoal, multiplicação de vetores. Outra operação com vetores. Multiplicação de vetores por escalar. Eu tenho aqui o vetor B, né, que é igual a um escalar, que eu chamo aqui de Bzinho minúsculo, o escalarzinho B multiplicado pelo vetor A. Tá vendo aqui, né? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho aqui o vetor A, nessa primeira situação. Eu tenho o vetor A orientado da esquerda para a direita, e eu tenho o escalar B positivo, tá? Digamos que o escalar B seja positivo. Então, como resultado, eu tenho o vetor B, né, em módulo, não, desculpe, eu tenho aqui o vetor B, que é o produto do escalar B positivo pelo vetor A. Então, veja que o vetor B resultante vai dar o quê? O comprimento dele, ou a intensidade dele, vai ser proporcional a esse escalar, né? Depende do valor do escalar, né? Por isso que eu coloquei ele aqui dobrando, né? Se for o dobro, ele vai estar aqui, né? O vetor A tem o seu respectivo valor, e quando você multiplica pelo escalar, você tem aqui a intensidade do vetor B, tá? Nesse caso aqui. Por outro lado, se você tiver um escalar, alguém perguntou lá no início, né? Se você tiver um escalar, uma grandeza escalar multiplicada por um vetor, né? Mas esse escalar seja negativo, então você tem essa situação. Veja aqui, ó, esse caso aqui, ó, que o vetor A continua com a mesma orientação, porém o escalar é oposto, é negativo. O que acontece? Quando você faz a multiplicação do escalar negativo pelo vetor A, o sentido do vetor B se inverte. Está vendo aqui? Tá? Digamos aqui que tenha a mesma intensidade, o mesmo valor aqui do escalar, porém, como é negativo, está em sentido oposto do vetor A. Tudo bem? Então é isso. O escalar vai definir a orientação do vetor, tá?
Exemplo de uso que a gente tem, que a gente vai usar aí, vocês já viram no ensino médio, todo mundo conhece. Exemplo de multiplicação de escalar por vetor é a força. Está aqui, ó. A força, né, segundo a lei de Newton, né, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Né? A é a aceleração, que é uma grandeza vetorial, e a massa, né, é uma grandeza escalar. Como eu já disse lá no início, a massa é sempre positiva, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, estamos o quê? Nessa situação aqui, na qual, nessa configuração vetorial, na qual B faz o papel da força, a massa faz o papel do escalarzinho B, né? B minúsculo, e a aceleração faz o papel do B maiúsculo aqui, do vetor B, né? Então é isso aqui. Então a força, né, está nessa situação aqui, tá? Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Está nessa configuração. Eu fiz questão de mostrar um outro exemplo aqui, que é da força elétrica, né? Na qual a carga elétrica, que é o quê? Nessa representação, a força é igual ao produto da carga elétrica pelo vetor campo elétrico, né? Olha, mas a orientação dessa força elétrica depende do quê? Do sinal da carga. Como a gente sabe, uma carga elétrica pode ser positiva ou negativa, né? Então, por isso que a orientação depende do sinal da carga. Por isso que eu fiz questão de apresentar aqui, para vocês exemplificar o caso aqui da força elétrica, né, do vetor força elétrica, que a força elétrica está obedecendo essas duas representações que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Depende do sinal da carga. Se a carga for positiva, está nesta configuração. Se a carga for negativa, está nesta configuração. Tudo bem? Então, eu apresento aí para vocês dois exemplos de multiplicação de vetores por escalar, tá? O exemplo aí é a força elétrica, né? A força elétrica e a força lei de Newton. Tem também o momento linear, né? Que também é a multiplicação da massa pela velocidade, né? A sua representação, tá? O momento linear, né? Ou a quantidade de movimento, né? Também representa como a força aqui também é uma grandeza que é multiplicação de escalar por vetor, tá? É um outro exemplo, tá? Agora vamos aqui. Vamos adiante aqui. Pode perguntar, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aqui. Orientação, né? Componentes de um vetor. Aqui eu estou representando aqui no plano em duas dimensões, né? Um vetor que eu tenho aqui algumas situações no plano cartesiano, né? Do vetorar, na qual eu quero mostrar aqui para vocês, porque a gente sempre trabalha, né? Eu acho que alguém falou que viu em geometria, né? Geometria analítica, isso. Então, vira e mexe, a gente está trabalhando analisando e trabalhando com as componentes de um vetor, né? Então, para isso, eu represento aqui, nesse exemplo, em duas dimensões, no eixo x e no eixo y, né? Na qual aqui eu decomponho o vetor A, eu tenho aqui o vetor A, e decomponho ele em suas componentes, né? A componente XA, que é a sua projeção em relação ao eixo X, e a componente AY, que é a projeção do vetor A em relação ao eixo Y, né? Aqui X e aqui Y, né? Olha a orientação deles aqui, está tudo positivo. Por quê? Porque a componente está de baixo para cima e a componente X está orientada de baixo para cima, por isso que ela é positiva, e a componente X do vetor A está orientada da esquerda para a direita, por isso que aqui aparece positivo, tá? E o vetor resultante. Já no segundo caso aqui, a componente x do vetor A continua orientada no sentido positivo do x, né? E, porém, a componente y do vetor A está orientada de cima para baixo. Por isso que aparece aqui o sinal negativo, tá? Orientado de cima para baixo, aqui no plano cartesiano.
tá? Então o vetor A é composto por essas duas componentes e a y orientada de cima para baixo. Aqui no terceiro exemplo, ou na terceira situação, coisa já se inverte. A componente x orientada da direita para a esquerda, por isso que ela aparece aqui negativa, e a componente y aparece aqui orientada de baixo para cima, por isso que ela é positiva. E o vetor A, que compõe aqui o vetor A resultante, neste sentido, tá? E, por último aqui, ambas as componentes orientada, como eu fiz lá aquela orientação, o vetor, a componente x da direita para a esquerda, negativo, e a componente do vetor A, y, de cima para baixo, por isso que ela está aqui negativa, tá? Então, são as possíveis orientações das componentes de um vetor, né? Que dependendo de suas orientações, sua intensidade, o vetor aparece aqui. Lá de geometria que vocês aprenderam. Esse aqui é o que? Primeiro quadrante. Esse aqui é o que? Quarto quadrante, é isso? Esse aqui é o segundo quadrante e esse aqui é o terceiro quadrante, né? E assim vai, né? Como vocês aprenderam lá, eu acho que lá no colegial, né? Quando começaram a estudar trigonometria ou geometria, o quadrante, né? Aquela questão de quadrante. E representando vetorialmente, o vetor A é a soma, né? Vetorial de suas componentes. Aqui, ó. O vetor A, componente A do vetor A, mais a componente do vetor em relação ao eixo Y, mais a componente do vetor em relação a x. Vetorialmente é assim que se representa um vetor, tá? Mas vamos ampliar a ideia aqui. Tudo bem? Vamos ampliar a nossa ideia aqui. Tá aqui. Aqui eu já expando a situação aqui, essa mesma ideia, mas já eu estou usando aqui a situação no sistema de eixo tridimensional, né? Cartesiano tridimensional, representando um vetor pelas suas três componentes: a sua projeção em relação ao eixo x, a sua projeção em relação ao eixo z e a sua projeção em relação ao eixo y, né? E aqui eu recuperei e estou utilizando para representar o vetor A os vetores unitários, tá? Então, quando eu represento assim, veja aqui que eu utilizo aqui, ó. Veja aqui eu tenho a componente AX, né? Que é o escalar, né? A grandeza, que eu tenho aqui o AX, que é a componente em relação ao eixo X, e tenho aqui a sua orientação, que é da componente AX, do vetor A, que é na direção I, né? Por isso que aparece aqui, ó. Aqui está AX, que é o módulo, e o Izinho aqui, que é o vetor unitário, que significa que é a componente orientada do vetor A, orientada em relação ao eixo X, tá? Da mesma maneira, eu tenho aqui o J, o vetorzinho J, né? Unitário J, e a componente AY aqui, orientado em relação ao eixo Y. Aí, quando eu represento a contribuição, né, para o vetor A da componente AY, eu tenho aqui o módulo, né, que é o AY, por isso que eu coloquei aqui em azul, e orientado em relação, que estou representando aqui, a orientação em relação ao eixo Y, que o vetorzinho, a componente é o J, né? O J te dá orientação da componente AY do vetor A. E da mesma maneira que o AZ é a componente do vetor orientado, né, na direção do eixo Z, né? Aqui, de acordo com K. Aí eu recuperei aqui, veja a maneira de se representar. Vocês vão ver muito nos livros por aí e na internet, em tudo quanto é campo. Essa representação aqui, tá? Então, veja aqui, tem o vetor A, veja que está em negrito, tá? E o I, J e o K indicam a sua orientação. E em módulo, está aqui. Eu tiro o módulo do vetor, que aí você simplesmente é a raiz da soma dos quadrados das componentes, tá?
nessas componentes aí. É o módulo, como se tira o módulo de um vetor. Tudo bem? É assim que se faz, tá? Então, maneira tridimensional ou não de se representar um vetor pode ser... Veja lá quando eu passei aquele exemplo, o exemplo anterior lá de 12 metros, lembra? Que eu fiz aquele exemplo lá, eu só utilizei esta parte aqui, 12 metros, só isso aqui, orientado em relação ao eixo Y, né? Mas aqui não, aqui eu já expressei como um vetor completo, né? Supondo que ele seja tridimensional, tenha componente no eixo X, componente no eixo Y e componente no eixo Z. Tá aqui, né? Eu não coloquei aqui o vetor A, mas é esse aqui que eu destaquei aqui, tá? Ele é a resultante dessas três componentes, dessas três projeções nos três eixos. Não sei se eu consegui representar corretamente aqui. Vocês engenheiros são bons de desenhos, né? Todos vocês são bons de desenho. Acho que se fosse desenhar, desenharia esse plano tridimensional aqui melhor do que eu. Mas eu acho que já é suficiente para a gente ter uma ideia, né? As componentes, as projeções de uns vetores nos eixos, nos seus respectivos eixos e suas orientações. É aqui que eu estou representando um dado vetor. Tudo bem? Então, continuando aqui, pessoal, vamos continuar aqui. Seguindo adiante aqui, a nossa próxima... Será que eu pulei? Acho que eu pulei, pessoal, lá. Eu pulei uma transparência aqui, mas eu pulei uma transparência e fui para outra. Mas não tem problema não. Vamos aqui. Aquele vetor A, continuando esse... Para a gente voltar. Esse raciocínio aqui, ó. Volta. Seguindo aquele... Isso. Continuando desse aqui. Aqui uma maneira que a gente usa muito. Seguindo isso aí, a gente usa muito isso aqui. Vamos. A gente usa muito isso aqui no... A gente usa muito isso aqui na física, né? Por aí, essa notação. Quando você decompõe, usando notação trigonométrica, quando você decompõe, pega as componentes de um vetor, né? Quando você pega as componentes de um vetor e representa aqui, eu estou representando por simplicidade em duas dimensões, o vetor A, aquele vetor A. Quando você pega essas componentes, né? A componente x do vetor A, dado como está numa dada inclinação em relação a um ângulo, né? O vetor A está inclinado, né? Está fazendo um dado ângulo em relação ao eixo x, então a componente x é dado como produto do vetor A pelo cosseno do ângulo, né? Quando você usa noção trigonométrica. E da mesma maneira, a componente y, né, do vetor é dado pelo produto do vetor pelo seno desse ângulo, né? Quando você decompõe. Vocês já utilizaram bastante isso aí. E usando aqui nessa segunda situação, veja que o vetor A, o ângulo, né? Usando como referência o eixo x, né? Olha, o ângulo é toda essa extensão aqui. Então você tem aqui a projeção no eixo y e aqui a projeção no eixo x, tá? Do vetor A. E a noção é a mesma. Você coloca aí seno e cosseno. A multiplicado por seno e a y multiplicado por seno do ângulo e ax multiplicado pelo seno do cosseno do ângulo, né? E para tirar isso aí, como a gente vê na trigonometria, a razão da componente do vetor x pelo vetor, né? Diz aqui em módulo. Você tem que tirar o módulo aqui, é igual das componentes aqui. Aqui eu coloquei, deixei em negrita aqui, eu esqueci de tirar. Então,
tira o negrito daqui, tá? Tirando o negrito, as componentes, né? Os módulos, tá? Os módulos, o que interessa é o coisa, porque é uma grandeza dimensional aí, tá? É os módulos dele. Tudo bem? Então você faz aqui, então usa o módulo da componente x pelo módulo de A, do vetor A. A razão disso aí é igual ao cosseno do ângulo. A razão da componente y pelo vetor A, pelo módulo do vetor A, é igual ao seno. E a razão da componente y pela componente x é igual à razão de seno por cosseno, e como vocês já conhecem, que é igual a tangente. E para encontrar este ângulo, né, você aplica a função inversa, tanto do cosseno, do seno ou da tangente, né? Que a função inversa é o arccosseno ou o arcseno ou o arctangente, né? São funções trigonométricas aí. Então, para encontrar o ângulo, né? Disso aí. Então, essas notações vamos usar bastante, principalmente aqui em física. Fica atento que essa notação trigonométrica será muito usada, é muito utilizada na física, tá, ok? Principalmente aqui no nosso curso. Vira e mexe, vamos utilizar para decompor vetores e achar orientação de um vetor. Seja velocidade, deslocamento, força, essas coisas aí, tá? Vamos usar. E como já fizemos o módulo, né? O módulo é a soma dos quadrados, tá? Então fique atento a essa notação aqui. Eu passei aqui porque é utilizado, fiz questão de passar essa aqui, uso de notação trigonométrica, porque é utilizado bastante na física, né? Por exemplo. Tudo bem? Então continuando aqui, pessoal. Então, seguindo adiante, vamos... Tem mais alguém pedindo para entrar? Não, né? Seguindo adiante aqui, vamos para mais operações com vetor. Produto escalar, né? Entre dois vetores. Como se realiza o produto escalar? Quando você pega dois vetores e aplica o produto escalar entre eles, você tem aí uma grandeza escalar, tá? A representação é isso. A escalar B, tem essa bolinha aqui, vocês vão ver por aí, se vocês encontrar por aí nos livros ou na internet, né, por aí, essa anotação aqui, um vetor, uma bolinha pelo outro, isso está representando o chamado produto escalar, que o seu módulo, né, em módulo, você tem aqui, que é igual ao produto, o módulo do vetor A multiplicado pelo módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Entre o vetor A e o vetor B. Então, é a maneira de se representar um produto escalar, tá, ok? Exemplo de uso, por que eu estou passando isso aqui? Que a gente vai usar, por exemplo, o trabalho mecânico, né, que a gente calcula. É exatamente o trabalho mecânico, como vocês já aprenderam desde lá do ensino médio, que é o produto da força pelo deslocamento, né? Quando você aplica uma força num corpo e desloca, e essa força seja suficiente para deslocar um corpo até uma dada distância, você diz que essa força realizou um trabalho no corpo, né? Deslocou esse corpo, realizou um trabalho. Então, o que você fez foi exatamente, matematicamente, aplicar aí o produto escalar. Fazer o produto escalar da força pelo deslocamento, que, como resultado, você tem uma grandeza escalar, que é, como eu fiz aqui, o produto da força pelo deslocamento, dos módulos da força pelo módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né? E você tem aqui, eu chamo a atenção aqui do lado, que esse produto escalar, você tem que fazer aqui, ó, componente por componente. Você pega aqui a componente x, né, do vetor A e multiplica pela componente x do vetor B. Soma com a componente A, y do vetor A multiplicada pela componente y do vetor B.
e soma, se for em 3 dimensões, tá? Já estou fazendo aqui. E soma com o produto, né, da componente z do vetor A multiplicada pela componente do vetor B em direção ao eixo z. E aqui eu mostro aqui para vocês como que aparece o produto escalar. Só existe produto escalar quando você pega as orientações, como fizemos lá atrás, né? Cadê aquele vetor? Aqui, naquele vetor que eu representei lá atrás, x, y. Aqui, ó, o vetor A, ó, I, J, K, tá? Esse vetor só aparece aí as componentes paralelas. Veja aqui que eu estou multiplicando aqui, só existe produto escalar entre vetores de componente com componente, como eu fiz aqui. Então, você está multiplicando aqui a componente I do vetor A pela componente do vetor I do vetor B. O mesmo você faz para J e o mesmo você faz para K. Como são vetores unitários, você faz o produto é igual a 1. Porém, quando você tenta fazer a multiplicação de componentes diferentes, por exemplo aqui, I multiplicado por J e I multiplicado por K, ou J multiplicado por K, isso é igual a zero, porque não existe produto escalar entre componentes ou vetores que estão ortogonais ou perpendicular um em relação ao outro, tá ok? Não existe. Então aqui a componente no plano cartesiano, a orientação I está perpendicular à orientação J, tá? Então, quando você tenta fazer o produto, como está perpendicular, esse produto escalar é igual a zero, tá? Só existe produto escalar se as componentes estiverem paralelas uma à outra, tá? Por isso que aqui vai dar 1. É o que eu exemplifico aqui, ó, essas duas situações. Se você tentar usar essa expressão aqui, fazer o produto escalar somente dos vetores unitários, olha aqui, I multiplicado por I, você aplica essa expressão aqui, ó, o módulo de I vezes o módulo de I vezes o cosseno de zero. Por que que o ângulo é zero? Porque os vetores, esses dois vetores estão paralelo um ao outro. Se vetores estão paralelos, o ângulo é igual a zero. Cosseno de zero é igual a 1. Por isso que a resposta é igual a 1. E 1 multiplicado por 1 é igual a 1. Vezes cosseno de zero, que é igual a 1, resposta é 1. Já no outro caso aqui, como esses dois estão perpendiculares, aqui vai dar 1. I multiplicado por J vai dar 1, o módulo, né? Vai dar 1. Porém, quando você multiplica pelo cosseno de 90 é igual a zero. Então, o produto escalar de vetores perpendiculares é igual a zero. Então, eu mostro aqui para vocês essas duas situações, porque só existe produto escalar daquelas componentes que estão paralela, uma dos vetores que estão paralela uma em relação à outra. Tudo bem? Então, isso aqui é o que eu exemplifico para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida pode perguntar. Tranquilo, Jenna? Podemos seguir adiante? Podemos. Então vamos aqui. Então vamos ver o outro tipo de produto, né? Um outro muito utilizado. Oi, alguém? Não entendi. Então, o produto escalar, ele sempre vai, para ele ocorrer, precisa estar falando de dois vetores paralelos? Isso, as componentes dos vetores, as componentes, tá? Como você vê, a gente está pegando, nós pegamos um vetor e decompomos eles nos eixos x, y e z, né? Dependendo do vetor, né? Então você tem que pegar as componentes do vetor, tá? Se ele for dado em 3 dimensões, tá? Tiver as componentes x, y e z, você tem que pegar essas 3 componentes separadamente, as projeções dele paralelas, tá? As componentes paralelas, tá? Como eu fiz aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? X com X dos vetores, Y com Y e Z com Z, tudo bem?
Tem que ser as paralelas, tá? Não vai misturar y com x que não dá certo, tá? No produto escalar. Tudo Obrigado. bem? Tudo bem? Tudo bem? Não entendi. Tranquilo? Tá? Tranquilo. Obrigado. Então, não é o vetor, tá? Ah, eu vou pegar o vetor. Não, é as componentes do vetor, tá? Aí no final você acha, a não ser que você já consiga achar, usa o procedimento e encontra o módulo do vetor, né? Mas para isso você tem que usar aquela expressão que eu já passei, como achar o módulo de um vetor, tá? E você já vai direto para cá, tudo bem? Então é isso aí. Então, seguindo o exemplo de uso é aqui no trabalho, para achar o trabalho, que é uma grandeza escalar, né? Mecânico aí, tá? Então, continuando aqui. Continuando, vamos para outra grandeza, para outra operação com vetores, que é o produto vetorial, né? Também muito utilizado, né, na física em todas as áreas, é o produto vetorial, tá? Olha aqui, entre dois vetores, eu tenho aqui, olha a notação, é A, produto vetorial B. Diferente de lá, vocês vão encontrar aí, por aí afora, né, representado por isso aqui, ó. É o X entre os dois vetores, tá? A vetorial B, tá? Que em módulo, né, ou na representação aqui, eu posso tirar o módulo aqui. Que isso aqui, pessoal, pode dar um novo vetor. Eu estou representando aqui em módulo, tá? Mas sempre o vetor é porque eu não coloquei aqui. Aqui teria de achar em que projeção tem aqui. Sempre se coloca aqui eu vou chamar de n aqui, um vetor unitário que vai dar a orientação desse vetor, tá? Vocês vão encontrar aí na internet, tá? Que um produto vetorial leva a um novo vetor, tudo bem? Diferente do produto escalar, se você diferente do produto escalar, quando você realiza o produto vetorial entre dois vetores, você obtém um terceiro vetor. É por isso que eu represento aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B, né, que estão fazendo aqui orientado dessa maneira, estão fazendo um ângulo θ, um em relação ao outro, e quando eu aplico e tiro, né, eu aplico e faço o produto vetorial, tem como resultante, né, um vetor C perpendicular ao plano formado pelo vetor, né, por esse plano formado pelo vetor A e o vetor B, tá? Ele é aqui, por isso surge aqui o vetor C perpendicular, né? Como eu represento aqui, ó, a maneira de fazer o produto vetorial, tá? Ó. Olha aqui o I, J e o K dizendo as componentes, as orientações desse vetor, né? Orientado se for tridimensional, tá? É o que eu faço aqui. Sempre vai me fornecer, o produto vetorial sempre vai me fornecer um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores que você está utilizando. No exemplo aqui, A, produto vetorial B. Tá? Eu estou aplicando o produto vetorial entre A e B. Essa aqui é a representação do módulo. Tá? E aqui é a representação, aqui eu mostro aqui a representação para se obter o vetor, né? O vetor C, né? No caso aqui, ó, como eu faço aqui, ó. Olha aqui, ó, eu tenho aqui o vetor C, essa parte aqui, ó, é a componente, né, do vetor C, que eu chamei aqui CX, é todo esse produto aqui, ó, que está entre parênteses. Esse aqui, que está entre aqui, na segunda parcela aqui, está entre parênteses, é o CY, veja que está multiplicado por J, e essa parcela aqui é a componente CZ do vetor resultante, tá? C, tá? Ou seja, quando eu apliquei o produto vetorial entre A e B, tá? É isso aí. Eu chamo a atenção aqui, pessoal, como o produto vetorial leva
ao aparecimento de um novo vetor, então, nesse segundo caso aqui, eu chamo a atenção a respeito da orientação. Veja aqui, ó, que nesse caso aqui, a orientação é diferente. Aqui eu estou aplicando A vetorial B, mas aqui eu já estou fazendo o oposto. B vetorial A. Então, atenção a isso. Tudo bem, gente? Que já é o oposto. Ó. Já vai dar um valor oposto. Ó. Por isso que aparece o sinal negativo aqui. Ó, tá? Então, nesse caso aqui, iria dar um vetor invertido. Tá? Um vetor, por isso que está aqui. O vetor C está, aqui no caso negativo, está orientado de cima para baixo. Tá? Então, A vetorial B, o vetor resultante é de baixo, C de baixo para cima. No caso aqui, B vetorial A, o vetor resultante é um vetor orientado de cima para baixo, tá? Então, fica atento a isso aí, tá? Quando você realiza o produto vetorial, tá? Produto vetorial leva à formação ao aparecimento de um terceiro vetor, e esse terceiro vetor sempre vai estar perpendicular ao plano formado pelos dois vetores que compõem o produto vetorial, tá ok? Então, atenção a isso aí. Pode perguntar. Professor, esse último que o senhor explicou, tem um N lá no final que o senhor colocou, eu não sei se o senhor perdi, não prestei atenção. O que significa ele? Menos B, que ele vetorial tem, A, quando importa N. O que é isso aí? Que ele tem, que aqui eu não apliquei o módulo. Que eu apareci aqui, eu fui... Quando eu abri aqui, que esse vetor tem uma orientação. Vocês vão ver aí, né, nesse livro mais sofisticado, que faz esse produto e bota aqui em que direção ele está apontando. No caso aqui, né, esse N aqui é um vetor unitário para dizer em que direção esse produto resultante chegou, tá? Vocês vão ver aí nos livros que, chamando a atenção de vocês, que aqui eu não apareci, eu não coloquei aqui porque eu assumi aqui o módulo, tá? Quando você aplica o módulo aqui, você já elimina a orientação, tá? Você só tem um módulo, mas aqui eu não sei, eu apliquei o produto, ele pode estar direcionado para cima, para baixo, né? Tá ok? Entendi. Tá? Faz sentido, então. O sentido, tá? O sentido em que ele está orientado. Então vocês vão ver aí. Eu estou avisando vocês, se vocês forem lá na internet ou ver no livro, vocês vão, professor, mas lá no livro, na internet eu vi que faz essa operação aqui e aparece uma anotação aqui que diz que é um vetor unitário que dá a orientação do produto, do vetor resultante, do produto vetorial, tá? Então vocês vão encontrar uma coisa assim na internet, tá? Ou nos livros por aí, tá? Beleza, professor. Mas quando especifica o módulo, ele desaparece, tá? Por isso que eu já fiz aqui, tá? Quando especifica o módulo do produto vetorial, ele some, tá? Daí, você já assume que isso aí desapareceu, tá? Então, pessoal, aqui o exemplo que a gente tem aqui de uso, né, que a gente vai usar bastante aqui, é utilizado em todas as coisas, aqui em mecânica, em eletricidade, em tudo. Em mecânica quântica, tudo é um momento angular, né? O conceito de momento angular, e por trás está aí exemplo de aplicação, é exatamente isso, né? Do produto vetorial, né? É no exemplo do momento angular, né? Que aqui eu estou representando aqui, ó, o vetor, né? Que é o produto do vetor força pelo vetor velocidade, né? Pelo vetorial pelo deslocamento, né? Por R, pela distância ao eixo de giro, né? Momento angular, o corpo, né? A partícula, o corpo gira em torno de um eixo. A gente vai ver logo na frente quando chegar nesse assunto. E em módulo, ó, tá vendo aqui, ó? Não estou aplicando aqui, tá? Aqui eu já estou assumindo o módulo, tá? Em módulo, eu tenho aqui MVR vezes o seno do ângulo que está formando entre o vetor R, o vetor V e o vetor R, tá? Aqui em módulo. Um outro exemplo também é o torque, né? Que a gente vai utilizar, vai estudar. O torque também é um produto
aparece o produto vetorial, tá? Em muitas aplicações, né? Aqui é o momento de dipolo lá em eletricidade também tem o produto vetorial. Então é muitas coisas que aparecem aí de uso de produto vetorial, tá? De torque, essas coisas, é tudo que tem de já. Acho que vocês aí, principalmente vocês da engenharia civil, acho que vocês já foram numa obra, já viram uma betoneira, né? Trabalhando, né? Movimentando. Acho que todos vocês já viram, né? Sabe o que é? Todos vocês já sabem. E quando aqueles que já viram, né, sabe como funciona uma bitoneira. E aqueles que ainda não viram, quando for numa obra e ver uma bitoneira, que ela muda dependendo da posição que ela está. O cara está trabalhando lá, que ela gira, né, está girando em torno de um eixo e tem um volante, né, que o operador dela, né, gira para subir ela, né, para mexer a massa, digamos assim, e depois de pronto, gira ela para derramar a massa, né, tirar a massa depois que ela bate, né. Então, nesse movimento dela, que ela está girando em torno do eixo, né, daquele eixo para bater a massa, e o operário, né, o operador gira o volante, né, para ela se movimentar para cima e para baixo, ela realiza exatamente esse tipo de movimento. Ela inverte de sentido. É por isso que quando você está batendo a massa, ela está girando em um sentido, e quando você vai derramar a massa, ela inverte de sentido. Então é isso aqui, tá? Então presta atenção lá, presta atenção no movimento, né, de uma bitoneira, que vocês vão, quem já observou isso, né, quem não observou, presta atenção quando for numa obra, o movimento de uma bitoneira. Pode ir lá e fazer, bota ela para funcionar, gira ela para ficar com a boca para cima, né? Com a boca para cima e veja o movimento dela, o sentido do movimento. Aí depois você gira o volante, né, para ela ficar com a boca na horizontal. E vocês já vão perceber que ela já vai estar, a partir daí, ela já vai estar girando no sentido oposto. Então isso é nada mais, nada menos o que estamos vendo aqui, que é matematicamente um produto vetorial, tá? Que depende da orientação, tá? Para cima ou para baixo. E como gira em torno de um ponto, né? O caso do momento angular, do torque e essas coisas, então tem sentido. Ora para cima, ora para baixo, e depende da orientação, tá? Isso é o que fornece o produto vetorial, tá? E um exemplo lá prático, veja lá a bitoneira. Todos vocês já devem ter visto, né? Uma bitoneira funcionando. Não é isso? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui pro. Então a gente vimos aí o assunto, agora vamos fazer alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer aqui um exercício. Então vamos ver se a gente assimilou alguma coisa. Vamos fazer aqui um exercício, tá? Vamos fazer um exercício para ver se o que a gente estudou aqui nesta aula a gente consegue tirar alguma coisa aqui. Deixa eu ativar aqui a caneta, né? Tá aqui, ó. Aqui tá pedindo aqui nesse exercício, vamos treinar um pouquinho. Observa as informações contidas na figura, né? A respeito dos vetores A, que está aqui, ó. Veja aqui, ó, eu tenho aqui o vetor A orientado aqui no eixo horizontal da direita para a esquerda, né? O vetor A, veja aqui que ele está, o vetor A com a setinha em cima, lembra que eu disse? Ele tem um módulo de 3 centímetros, né? Orientado da direita para a esquerda. Eu tenho aqui também o vetor B, que é esse aqui, né? Que está fazendo aqui um ângulo de 60 graus. Vai desenhando aí, pessoal, para me ajudar, anotando esses valores, por favor. Prepara a calculadora, prepare aí para vocês me ajudarem e vá anotando os valores, que depois eu vou lá para frente, aí não, vai ser chato, né, para abrir no cálculo, vai ser chato ficar voltando aqui, tá? E vocês vão me ajudando aqui, tá? Então, o vetor B tem um módulo de 4 centímetros,
orientado nesse sentido aqui, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Eu pergunto para vocês aqui, qual a orientação do vetor B? Do vetor B, pessoal, se eu perguntasse para vocês, me diga qual a orientação do vetor B. Quem responderia? Paulo Wilton, qual a orientação do vetor B? Como que você me responderia? A orientação É a orientação dele. é diagonal. Mas aí isso aí não é suficiente para a gente expressá-lo. Você poderia dizer que ele está o quê? Orientado, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, né? Isso. Uhum. Orientado de baixo para cima, né? De baixo para cima. Está orientado aqui de baixo para cima, né? E da esquerda para a direita, não é isso? A orientação dele, não é? De baixo para cima, o sentido dele de baixo para cima e também a componente dele aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita, não é isso? Então, se você desenhar, pegar aí na horizontal, desenhar, usar um transferidor e desenhar uma linha horizontal, botar um transferidor aí, é isso, transferidor de 60 graus, e fazer essa orientação, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita, você está especificando exatamente, né, a orientação desse vetor, tá ok? Então, seria mais ou menos isso aí, tá? Então, ele está nessa situação. Tudo bem? Então, identificado aí cada vetor da componente, temos aí o vetor C, que é um vetor que a gente vai trabalhar nele daqui a pouco. Então, o item A está pedindo aí, identificar essas componentes, o item A está pedindo calcular as componentes do vetor, dos vetores A, né? Dos vetores A e vetor B, tá? Como que eu faço aí para calcular as componentes do vetor A e do vetor B? Como que eu faço aí? Simplesmente eu vou fazer o que aqui? Simplesmente eu vou usar aquela noção lá que nós tivemos. Me ajuda aí. Eu vou passar para a próxima. Oi. Não estou ouvindo. Quem está falando, eu não ouvi. Vamos lá. Eu vou passar para a próxima transparência para a gente fazer esses cálculos, tá? Então, deixa eu ativar aqui a caneta. Primeiro, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar os cálculos, né? Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar os cálculos aqui. A gente faz rapidinho aqui. A gente está aqui treinando. Como que eu vou proceder? Como que eu vou proceder aqui para calcular? Vamos lá. Deixa eu ativar a caneta para a gente dar continuidade aqui. Como que eu vou proceder aqui? Vamos lá. A gente identificou lá o vetor. Vamos escrever aqui. Como eu vou escrever? Vamos escrever aqui o vetor A. Vamos responder primeiro aqui o item A, tá? A gente viu que o vetor A, vamos ver a orientação do vetor A. O vetor A, vamos escrever. Como nós estamos lá, a figura mostra o quê? Um sistema em duas dimensões, né? Então, eu vou ter aqui a componente do vetor A em relação a x orientado em relação a y, né? O vetor x, mais a componente do vetor A em relação a y orientado em relação a j. Seria essa maneira. Bom, vamos analisar lá a figura. Analisando aqui, o vetor tem isso aqui. Voltando aqui para a figura. O vetor A. Qual é a componente dele? Como que vamos expressar a componente dele em relação ao eixo x? Assumindo aqui o eixo horizontal como o eixo x e o eixo vertical como y.
Como que eu faço aqui? Pode dizer. Como que eu faço? AX igual a menos 3. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu ativar a caneta aqui primeiro. Isso, exatamente. Por quê? Por que que vai ser? Então, o que eu tenho aqui vai ser o quê? Deixa eu escrever aqui. C menos. Primeiro, quem vai ser meu AX? Menos. Por que que aparece menos 3 centímetros? É isso? É o valor lá, né? Orientado na direção I. Não é isso? Ora, por que que menos 3? Por que que apareceu menos 3 aí, pessoal? Porque ele está Da no direita para a esquerda. sentido da direita para a esquerda, não é isso? Então está orientado na direção I da direita para a esquerda. Por que que a componente Y eu posso fazer isso aqui? Porque não tem projeção do vetor em relação ao eixo Y, não é isso? Então, o vetor A só tem componente em relação ao eixo X, que é igual a menos 3 centímetros, né, vezes o vetor unitário I. E agora, me ajude aí para o vetor B. Como que eu acho as componentes do vetor B? Eu tenho que achar aqui Bx na direção I mais By na direção J. E agora, o que é que eu faço? Hein? O que é que eu faço agora para achar? Eu tenho que achar essas componentes. Como está em duas dimensões aqui na figura, eu já sei que ele tem uma componente em relação ao eixo Y e uma componente em relação ao eixo J. Até eu perguntei para o Paulo, né? A orientação dele está de baixo para cima, né? E da direita para a esquerda. É positiva ou negativa aí essa orientação, pessoal? Se eu desenhar esse, Positivo. eu vou pegar ele aqui. Digamos que ele está aqui, ó, fazendo aqui um ângulo de 60, eu vou trazer ele para cá, 60 graus com o eixo X. Eu vou pegar vocês aqui agora. E está aqui com o eixo Y. Eu tenho aqui o meu BY, não é isso? E aqui eu tenho o meu BX. Aqui está o vetor B, né? Eu tenho aqui o vetorzinho, a orientação. I aqui e J aqui, tá? Me dando a orientação. E agora, como que eu vou achar cada componente desse vetor? Quem me ajuda aí? A projeção dele aqui. Está aqui a projeção. Está aqui a projeção em Y. E está aqui, como eu fizemos lá atrás, a projeção em X. Como que eu acho aqui essa componente? Vamos aqui então. Primeiro, vamos achar o Bx. Como que a gente aprendeu? O módulo aqui, essa componente. Quem é meu Bx? Vai ser quem? Vai ser o módulo de B. Qual é o valor de B que a gente tem lá, pessoal? Quem me ajuda? 4. Como ele está orientado de baixo para cima, ele é o quê? Positivo, né? E da esquerda para a direita é positivo. Então eu vou ter o que aqui? 4 centímetros multiplicado por quem? Seno ou cosseno? Olha lá, nós aprendemos o quê? Usando lá a notação trigonométrica. Pelo cosseno do ângulo. Não é isso? A projeção no eixo X não é multiplicada? A gente não fez isso lá atrás? Hein? Vai dar quanto aí? Quem tem a calculadora aí? Cosseno de 60 é igual a quanto? Vai dar 2, que é 1/2. Isso. Então, a projeção no eixo X é isso? É igual a 2 centímetros. Usando o meu raciocínio, qual vai ser a projeção no eixo Y? Vai ser o quê? 4, não é isso? Multiplicado por quem? Quando você usa trigonometria, vai ser por quem?
por seno, não é? Usando a calculadora, isso vai dar quanto? 3, 2 raiz de 3, eu acho. vai dar 3 vezes 46, mais ou menos, não é isso? Calcula aí, usa a calculadora aí. Se eu fiz os cálculos certos aqui, é isso. 3 vezes 46, né? E agora, como que eu escrevo o vetor B? Agora eu posso. Achei as componentes, né? Os módulos. Agora eu posso escrever o vetor, né? As componentes e escrever o vetor B. Vamos escrever aqui o vetor B? Trazer ele aqui. Me ajuda aí. O vetor B vai ser o quê? 2. Eu vou botar entre parênteses por cá. 2 centímetros, né? Vezes o quê? Na direção I, que é a componente BX que a gente achou aqui, mais, como é tudo positivo, mais a componente 3,46 centímetros na direção J. É isso? Pronto. Já resolvemos o item A. Falta alguma coisa, pessoal, para resolver o item A? Que pediu para achar as componentes do vetor, né? Já achamos a componente do vetor A, que está aqui, que é menos 3 centímetros, né? E acabamos de achar aqui a componente do vetor B, né? Que é 2 centímetros na direção I, né? Na direção do X, e 3,46 na direção do J, né? Então é o que respondemos aí o item A, tá? E agora o item B, a partir das componentes, né, que acabamos de encontrar, né, no item A, calcular o vetor C, a partir das componentes. Agora eu quero calcular este vetor aqui, ó. Como que eu faço para calcular este vetor, o vetor C, a partir do cálculo de A e de B, das componentes? Como que eu faço para calcular esse vetor C? Como que vocês procederiam aí? Hein? Eu vou chamar outra transparência aqui para a gente fazer esses cálculos. Como que vocês calculariam aí? Usando as componentes. Soma de vetores, né? Esse vetor C, vamos lá então? Deixa eu ativar aqui a caneta para a gente. Me ajuda aí. Como que eu vou fazer a soma de vetores? Eu sei que o vetor item B aqui, tá? Que o vetor C, na medida da coisa, é a soma vetorial do vetor A mais o vetor B, tá? Aqui para fazer eu vou ter que abrir as componentes. Eu vou ter que pegar componente e fazer a soma componente por componente. Eu vou ter que fazer a soma aqui de A x mais B x na direção I e somar com AY mais BY na direção J. Ou seja, algebricamente é isso aí, tá? Escreva aí. E agora, usando as componentes, como que eu vou fazer isso aí? Me ajuda aí. Como que eu acho o vetor C a partir das componentes? Alguém me ajuda aí, por favor? Como que eu faço aqui? Jenner, ainda está presente? Jenner, como que eu faço aqui? Me ajuda aí. Qual vai ser a componente x do vetor? A gente achou lá. Menos. Deu quanto? O A vai ser menos 3, né? Menos 3. Não é isso? O outro é 0, não tem. E o B? E a componente de B? Quanto que a gente achou? A componente B é 2, né? 2 centímetros. Oi? 2. B é 2. 2, né? Então vai ser isso aqui. Centímetro na direção. Opa, é I aqui, pessoal. Corrija aí. Aqui é o I. Tá? Tá.
Tá ok? Então isso aqui vai me dar o quê? A componente dele, 3 menos 2, menos 1 na direção I, né? Isso. Isso aqui é a setinha, é porque está desenhando errado aqui. E agora, fazendo o mesmo para a componente B. Qual é a componente do vetor A em relação a Y? É Como a gente zero. é zero, né? Qual é a componente do vetor em BY. relação... Oi? O BY é 3,46 centímetros. Então, 0,46 centímetros. 3,46 centímetros na direção J, né? Terminando aqui, então o vetor vai ser 3,46 centímetros na direção J. Acertei? É isso, né? E agora, qual está pedindo mais alguma coisa? Vamos voltar lá na questão. Vamos voltar na questão. O que mais está pedindo a questão? A partir da componente, calcula o vetor resultante. Calculamos, né? Por isso que ele tem o quê? Ó, ele está apontando aqui. Vamos ver a orientação dele? Ele está apontando aqui em relação ao eixo X. A horizontal ele está o quê? Da direita para a esquerda. Por isso que apareceu menos 1 lá, não é isso? Essa projeção aqui. E positivo em relação ao eixo Y, que é de baixo para cima. Por isso que apareceu aquele valor lá, tá? É a orientação dele, né? Agora vamos para o item C. Encontre o módulo do vetor. Como que eu vou encontrar o módulo dele aqui? Bom, para calcular o módulo, vamos aqui para o item C. Quem já tiver a resposta, eu vou separar aqui, para a gente calcular aqui embaixo o item C. C vai ser o módulo, como a gente representou, de C, vai ser igual a quem? A raiz, como são dois, do cx ao quadrado mais cy ao quadrado. Substituindo valores aí, tirando a raiz, pessoal, vai dar quanto? Vai ficar aí a raiz de, como o módulo vai ser sempre positivo, menos mais 3,46 ao quadrado. Tira a raiz disso aqui, vai dar quanto aí, pessoal? C, tirando o módulo, você representa sem a setinha, né? Que vai ser igual a isso aí, vai dar o quê? Quanto que vocês calcularam aí? No meu cálculo deu 3... 1,86. Oi? 3,6? É isso? O módulo dele vai ser 3,6. É isso? Eu fiz certo? Ou não? Deu quanto aí? É isso? Quem já calculou aí? Aqui para mim tá correto isso daí. É isso? É isso aí, pessoal? Sim, sim. Então Meu é isso aí. Deus também. Perfeito. Então, achamos aí o módulo desse vetor, né? Achamos o módulo dele. Achamos o vetor e aqui achamos o módulo dele, né? Que é, se vocês errarem na prova, que eu pedi o módulo de um vetor, vocês errarem na prova, vocês vão ver. Vamos aqui, vamos para o próximo item. Deixa eu acrescentar mais um slide para a gente ir no próximo item. Agora é calcular o ângulo θ. Olha aqui na figura, que é o ângulo que o vetor C está fazendo aqui em relação à horizontal. Tá ok? Qual vai ser o ângulo θ aqui? Então, calculando aqui, vamos lá. Que esse aqui é o item D. Isso aqui vai ser o item D. Isso, né? Alguém já calculou? Usando aquela noção trigonométrica lá. Como que eu vou achar aqui no item D
como que eu vou encontrar item D, né? Como que eu vou encontrar o ângulo θ? Quem me ajuda? Peço ajuda aos universitários. Como que eu vou localizar e encontrar esse ângulo θ? A gente viu, eu passei lá, a gente viu várias maneiras, né? A gente pode calcular pelo seno, pelo cosseno, né? Inverso, né? Ou pela tangente. Eu vou usar aqui aquela notação que eu tenho aqui. Então, vamos que a tangente do ângulo θ é igual a quem, pessoal? A gente aprendeu lá é o quê? É o C, no caso desse vetor, é o CY, é a componente Y dividida a componente X, não é isso? Como aqui trata-se do vetor, né? Do vetor C, então é a componente, né? De X pelo Y. No caso aqui vai ser igual a quem? Eu vou pegar, qual é a componente Y? É 3,46, é isso? Centímetros, né? Dividido, porque qual é a componente X? Menos, não é? 1 centímetro, né? Como é adimensional, corta centímetro com centímetro. E agora, o que é que eu faço aqui? Eu aplico a função inversa. Aplicando a função inversa para achar o ângulo, eu vou ter o quê? Que o ângulo vai ser o quê? Arc tangente, não é? Opa, desculpa aí. Arc tangente, isso aqui vai dar o quê? Conserta aí, pessoal. De menos 3,46, né? Fizeram isso aí? Arc tangente de menos 3,46. Usando a calculadora, isso aí vai dar quanto? Em graus. Quantos graus isso aí vai fornecer? Alguém já fez aí? Usou a calculadora? O arc tangente de menos 3,46 vai ser quanto? 2, dole 1, dole 2, vai lá, Case. Achou? Me ajuda, Case. Vamos lá. Achou quanto aí? Vamos lá, Diego. Menos 74 graus. Se eu calculei certo, é aproximadamente isso aí, tá? Então, se você olhar na figurinha, em relação ao eixo, veja que está no segundo quadrante, né? Usando, né? Aqui, ó. Usando aqui, volta. Usando aqui o sistema de referência, né? Que ele dá aqui, ó. Ó, tá vendo? Está aqui no segundo quadrante aqui, ó, né? Então, por isso que dá esse ângulo aqui, ó, em relação a esse eixo aqui, é de menos, se eu fiz os cálculos certos, vocês confiram. Confira aí, tudo bem? Jimmy, também, tudo bem? Confere aí se é isso, tá? Eu deixo para vocês conferir e se eu fiz os cálculos certos aqui, tá? Dá um ângulo de menos negativo. Vamos seguir aqui, tá? Tudo bem? Vocês poderiam ter chegado no mesmo se usasse aquele procedimento do cosseno, seno e cosseno, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer só mais esse aqui, tá? Eu vou fazer aqui, calcular o produto escalar. Seguindo aí, calcula o produto escalar dos vetores A e B, de A em relação a B. Eu quero que você calcule o produto escalar do vetor A em relação ao vetor B. Como que eu vou calcular aqui o produto escalar entre eles? Lembra que o produto escalar leva a uma grandeza escalar, né? Então vamos lá. Como que eu faço aqui? Eu vou aqui. Deixa eu voltar aqui para a transparência. Essa aqui é que item é? É o item E, né? Como que eu vou calcular aqui, pessoal? O produto escalar. Me ajuda aí.
É o AX vezes o BX mais o AY vezes o BY. Isso. Então, vamos lá. A é uma anotação. Vetor A, bolinha, né, para especificar o produto. B vai ser igual ao quê? O módulo de A vezes o módulo de B vezes seno do ângulo. Qual é o ângulo lá? Qual é o ângulo que eu uso? Qual é o ângulo que o 60. vetor... 60. Qual é o ângulo que eu estou usando lá entre A e B? 60, né? É o ângulo de 60 graus. Isso aqui vai me dar o quê? É raiz de 3 sobre 2, não. Eu estou calculando o produto escalar, né? Case, tá certo, Case? O que eu fiz aqui, Case? Professor, é o seno mesmo? Não, eu fiz isso para ver se você estava prestando atenção. O produto escalar é o cosseno, tá? É cos aqui, tá? É o cosseno. Corrija aí, não? Tá? Eu fiz isso de propósito para ver. É o cosseno. No produto vetorial que é o seno, tá? O módulo, tá? Em módulo aqui, tá? Então, o módulo de A. Qual é o módulo do vetor A? A gente achou já o módulo do vetor A? O módulo do vetor A é 3, é isso? 3 centímetros na direção I, não é? Tem um sinal negativo lá, né? Multiplicado por B. B tem duas componentes, a gente tem que achar o módulo dele, né? Como que vai achar? Tira lá o módulo. Alguém faz o módulo de B para mim, por favor? Qual é o módulo de B? Alguém faz para mim o módulo de B? O módulo de B vai ser igual a raiz de BX mais... A gente já tirou isso? BY... Parece que sim, tinha dado 3,6 até, parece. Não, aí foi o módulo de C, né? B deu 2 Faz aí, por centímetros favor. mais 3, tem que tomar lá e fazer a raiz lá. Pra gente achar, né? Pra gente achar, a gente tem que tirar o módulo, né? Pra gente achar o produto escalar, a gente tem que tirar o módulo, fazer essa expressão aqui, achar o módulo de B. Que é o quê? 2, o B tem o quê? A gente achou lá, né, quando a gente decompôs, me ajuda, 2 ao quadrado mais 3,4 ao... 2,46. Oi? 2 ao quadrado mais 3,46 ao quadrado. É a raiz, né? É 2 ao quadrado, isso, mais isso. 46, já fizemos isso antes? Ao quadrado. Tira a raiz, vai dar quanto, pessoal? Precisamos desse valor do módulo. Meu, deu 3,99. 3,99. Então vamos aproximar aqui para 4. Tudo bem? Que vai ser centímetro, tá bem? É a mesma coisa, 3, deu isso mesmo? A gente já tinha, pessoal, a gente tá batendo toca. Ó, pessoal, na figura já está lá, que é 4. Né? Me ajuda, gente. Aqui, ó. Ó, é verdade. Tá aqui, ó. Módulo de B, que é 4 centímetros. Estão perdendo tempo, mas é bom, a gente exercitou, né? Só conferiu que a gente está certo. Então, continuando aqui. Então, vamos ter aqui, deixa eu voltar para a caneta. Continuando aqui, pode fazer. Quem já chegou na resposta, me ajuda. 4 centímetros. Cosseno 60 vai ser igual a quanto? Meio? Meio, 0,5. Meio, vou botar aqui meio, né? Multiplicando isso aqui tudo, 12, quando tudo é o módulo, né? 12 vezes meio vai dar o quê? 6 centímetros ao quadrado, não é isso? Que tem
configuração de área, né? Que eu estou multiplicando aqui, ó, centímetro ao quadrado por centímetro ao quadrado, né? Não é isso? Módulo de módulo. Sim, isso aí mesmo. Não é isso? 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6, né? Então, centímetro vezes centímetro ao quadrado. Tem mais ou menos aí uma unidade de área, porque está fazendo um ângulo tal, então você pega esse plano, essa área desse plano entre esses dois vetores, né? É isso aí. Então, o módulo dele é isso aí, tá? O módulo do vetor, o produto escalar, é esse valor aí, tá? E, como o tempo já está escasso, pessoal, eu vou deixar, anote aí, o item F para fazer o produto vetorial é tarefa para casa para entregar na próxima aula. Já vou anotar aqui. Tarefa para entregar na aula de segunda-feira, fazer o produto vetorial entre os vetores A e C. Como a gente já encontramos, nós já encontramos os vetores, já sabemos quais são os vetores A e C, né? Já calculamos no item anterior, então agora é só aplicar a noção de produto vetorial, aquilo que estudamos há pouco, né? Então, tarefa para casa, para ser entregue, essa tarefa é para ser entregue na aula de segunda-feira. Calcular É para mandar por e-mail ou só responder aí? Mandar por e-mail, tá? Você faz e manda por e-mail, tá? Responde à mão, né? Que é bem rapidinho. Responde à mão e manda, fotografa, né? E manda por a foto, né? A foto lá que é pelo e-mail. Então faz direitinho, bem claro, né? Tira uma foto rápida e rapidinho você manda pro meu e-mail, tá? Que eu já vou registrar como a segunda tarefa que eu estou passando para vocês, tá? Para ser entregue na próxima aula. A primeira foi aquela do... Qual foi, pessoal, a primeira tarefa? Eu tenho anotado aqui. Qual foi que a maioria fez, né? Estimar a grandeza física, né? Fazer aquela estimativa lá da grandeza física lá, né? Aquele lá do álcool, do feijão, não é? Foi aquela, a primeira tarefa que vocês fizeram. E essa aqui já é a segunda tarefa. Segunda tarefa. Tudo bem, pessoal? Oi, pode dizer. E a lista de exercícios? A lista de exercício é para vocês fazerem e entregar prazo máximo o dia da prova, que é dia 5 de março. Tá? Nossa, obrigada. A lista de exercícios que eu disponibilizar no SIGA sempre é para ser entregue no dia da prova, tá? Vocês terão o tempo até o dia da prova para fazê-la, tá? Tudo bem? Professor, Diga. Essa primeira tarefa aí, eu acho que eu faltei aula, não sei. Eu não fiz, não. Eu ainda posso entregar isso? Pode. Aqueles que não participar das primeiras aulas, né, por algum motivo, internet, ou aqueles que se matricularam, né, depois, né, teve segunda chamada, essas coisas aí, que chegou um pouquinho atrasado, então eu dou essa chance. Pode fazer. Quem ainda não fez, pode fazer a tarefa, tá? A primeira e a segunda tarefa e mandar para mim, para o meu e-mail, tá? Tudo bem? Pode fazer. Obrigado. E eu dou por encerrada a aula de hoje, tudo bem? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, estou encerrando a aula. Pode perguntar, estamos abertos, tá? O senhor vai mandar esses slides lá no SIGA? Eu mandei lá no SIGA e também pelo WhatsApp, né? Acho que eu mandei o meu e-mail, né? Pelo WhatsApp.